E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma pulga de massa igual a 2 mg é capaz de saltar verticalmente a uma altura de 50 centímetros. Observe o quadro. Durante o intervalo de tempo muito curto em que estica as patas para impulsionar o salto, ela se eleva de 1 milímetro antes que suas patas decolem do solo. Calcule a força média exercida pela pulga sobre o solo ao pular e compare-a com o peso da pulga. Para resolver esse exercício, eu vou começar calculando a velocidade V1. A velocidade com que a pulga inicia o salto, sob ação exclusiva da aceleração da gravidade local, após o seu corpo ter se elevado de 1 milímetro a partir do solo devido à ação das patas. Para fazer isso, eu vou recorrer à equação de Torricelli. Ela nos diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. No ponto de altura máxima, a velocidade final é nula. Sendo assim, 0 é igual a V1 elevado ao quadrado mais o dobro da aceleração. Como a pulga está sendo desacelerada no processo, nós temos aqui uma aceleração constante e igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o ΔS, 50 centímetros, ou seja, meio metro. Consequentemente, 0 é igual a V1 ao quadrado menos o dobro de meio é 1, portanto, V1 ao quadrado menos 9,8. Logo, V1 ao quadrado é igual a 9,8. Extraindo a raiz quadrada, você vai encontrar aproximadamente 3,13 metros por segundo para V1. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora em busca da intensidade da força média que as patas da pulga aplicam no solo nesse deslocamento de 1 milímetro. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. A intensidade da força média é dada pelo módulo da variação da quantidade de movimento sofrida pela pulga num dado intervalo de tempo. Observe a igualdade obtida. Note que, como eu estou indo em busca da intensidade da força média, a variação da quantidade de movimento nessa expressão entra em módulo. A partir dela, obtemos que a força média vezes o intervalo de tempo é igual ao módulo da quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Nesse deslocamento de 1 milímetro, a pulga inicialmente parte do repouso e após esse deslocamento ela adquire a velocidade V1. Portanto, no início a quantidade de movimento inicial vale 0. Lembre-se que a quantidade de movimento, a sua intensidade, é dada pelo produto da massa da partícula, neste caso a pulga, pela velocidade correspondente. Sendo assim, obtemos força média vezes o intervalo de tempo é igual ao módulo de QF. O módulo de QF é dado por m vezes a velocidade V1. Observe a igualdade obtida. Note agora o seguinte. A força média representa a força de intensidade constante que promove o mesmo impulso no referido intervalo de tempo. E sendo a força média uma força constante, eu posso afirmar que ela promove uma aceleração constante nesse deslocamento de 1 milímetro. E se a aceleração é constante, a partir da força média, eu posso recorrer ao movimento retilíneo uniformemente variado. Ele nos diz que a velocidade média dada por ΔS sobre ΔT é igual à média aritmética das velocidades. Observe a igualdade obtida. Sendo V0
igual a zero, vemos que, a partir dessa expressão, ΔT é igual a 2 vezes ΔS, que corresponde a 1 milímetro nessa análise, sobre a velocidade V1. Substituindo o intervalo de tempo nessa expressão, obtemos força média vezes ΔT, o dobro de ΔS sobre V1 é igual a M vezes V1. Consequentemente, a força média fica dada por M vezes V1 ao quadrado sobre o dobro de ΔS. Substituindo os dados, nós temos a massa 2 miligramas. Em quilo, nós temos 2 vezes 10 a menos 6 kg. A velocidade V1 entra ao quadrado, portanto, vezes 9,8. Tudo isso sobre o dobro de ΔS, 1 milímetro, que corresponde a 10 elevado a menos 3 metros. Sendo assim, a força média, após efetuar os cálculos, é igual a 9,8 vezes 10 elevado a menos 3 Newton. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora comparar a intensidade da força média com a força-peso, com o peso da pulga. Para comparar, eu vou simplesmente fazer a razão da força média pela força-peso. A força média é dada por 9,8 vezes 10 elevado a menos 3 em Newton sobre a intensidade da força-peso, massa vezes a aceleração da gravidade local. A massa corresponde a 2 vezes 10 elevado a menos 6 kg vezes G, 9,8. Simplificando 9,8 com 9,8, vemos que a razão da força média pelo peso é igual a, aqui nós temos 1 sobre 2, meio. Meio vezes 10 a terceira, portanto, 500. Observe os resultados obtidos e os cálculos realizados até aqui. Caso você queira expressar a resposta da intensidade da força média em grama-força, basta você recordar que 1 grama-força corresponde à força necessária para equilibrar uma massa de 1 grama. Portanto, 1 grama-força corresponde a uma força em newtons igual a, considere a massa 1 grama, 10 a menos 3 kg, vezes G, 9,8. Portanto, corresponde a 9,8 vezes 10 elevado a menos 3 newton. Consequentemente, a intensidade da força média é dada exatamente por 1 grama-força, conforme eu ilustro no quadro. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.